Levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Na instância, a reunião de serviço regional em Brasília, 29 e 30 de julho, que é na sequência da conferência regional em Brasília, 30 e 31 de julho. Então, vai ser sequência: 29 e 30, reunião de serviço regional, 30 e 31, conferência regional em Brasília, pós-conferência de jovens, aqui no mês de julho. Agosto não tem nada agendado. Agosto Setembro, conferência internacional de 3 a 11, reunião de serviço regional no dia 17 do 9, que seria uma semana após a conferência, e conferência regional em Brasília, pós-internacional, no dia 24 e 25 do 9. Então são as próximas atividades regionais para voltar a inserir. Tem um quadro isso? Tem um quadrinho, posso mandar quando você tá. Manda o quadrinho. Em relação à nossa micro, a minha sugestão seria a gente fazer a próxima reunião de serviço junto com a comunhão da micro-região. Temos duas opções: esperar esgotar essa agenda e fazer só após a conferência nacional e regional, ou fazer uma coisa no mês de agosto. Está livre. Mês de agosto está livre. Os irmãos podem se manifestar como acharem melhor. Se quiserem puxar, a gente faz uma reunião, uma conferência da micro em agosto, está livre. Seria ver uma data possível. Seria um dia só. Seria um dia só, um domingo, né? Fazer um domingo que facilitaria deslocamento de todo mundo, né? Ou podemos deixar depois da conferência internacional e regional. A sugestão aqui que seria melhor a gente batalhar para agosto aí. Quando posterga muito, certo, já cria esse lado temporal aí, então a gente já pega em agosto, trabalhamos. Sugestão. E a gente atua em agosto. Depois já sonda aí. Porque tiver calendário, já pode abrir uma data em agosto. É possível, um domingo de agosto, no meio, no final, no início. Seria bom isso aí, Quem tem calendário? Porque tem conferência em Brasília no dia 30 e 31 do 7, final de julho. Domingo tem 7, 14, 21 e 28. Melhor mais à frente, né? Não pode ser muito perto, não. lá no dia 15, O segundo final de semana. 14, 21, 28. Terceiro final de semana? Terceiro? Pode ser o terceiro? 21. Então 21 do 8. E a próxima atividade depois do 28 é qual? Aí só conferência nacional. Agosto não tem nada. 8 é muito perto da instância. 21 está melhor, que é bem uma semana antes. Então 21 do 8. Agora, A gente faz o reunião de serviço depois para poder alinhar. é bom, é legal, porque senão acaba certas atividades, acaba caindo no esquecimento. Então, seja bom, até no grupo mesmo, nós estamos lembrando do grupo. Porque para não cair no esquecimento, estamos lembrando das igrejas, entendeu? Ok. Em relação a um outro aviso, está chegando aqui na linha da Lições da Verdade, né? Já foi divulgado aí nos grupos. Está chegando aquele livro, lançamento da editora, são as 40 lições da verdade, né? E o encargo é trabalharmos esse livro na mesma modalidade do anuário diário. Cada irmão adquirir o seu. Para quê? Para exatamente fortalecer esse encargo, né? De consolidar os irmãos, né? Além das igrejas trabalharem essas lições em reuniões específicas, né, que cada igreja tem que estabelecer a frequência dessa reunião, se vai ser quinzenal, semanal, mensal, o dia da semana que vai ser, esse meio de semana, esse fim de semana. Cada igreja tem que, dentro da sua conjuntura, definir o dia e a frequência que vai ministrar as lições, né? São 40 lições de início, né? Inclusive, a obra em Brasília lançou 6 lições, não foi isso? Sim. E aí, mas ela foi engolida por 40, né? Que é mais completa. Porque como não tinha saído ainda, os irmãos aqui trabalharam 6 lições iniciais. Os irmãos têm a opção de trabalhar
começa 6 e depois começar com as 40 oficiais, ou já começar com as 40. Tá? O certo é o seguinte: as 6 lições que foram trabalhadas pelos cooperadores de Brasília estão dentro das 40 que está saindo desse livro. Os irmãos têm liberdade para poder fazer o que achar melhor. Tá bom? Das 40 lições do livro que está sendo lançado pela editora. Entendeu? Já chegou de 1 a 6, tá? Vou repetir, irmãos. Os cooperadores da região 1 anteciparam e fizeram inicialmente 6 lições e nos enviaram, certo? E a tendência seria liberar fazer mais lições, até chegar a 12, né? Que era o alvo inicial dos cooperadores. Paralelamente, a editora lançou um material mais completo que abarca as 6 nossas e amplia, né? Que são 40 lições. Lançou, já está disponível já. A cooperativa pode fazer pedido já. As igrejas podem já fazer pedido para a cooperativa. 40, foi divulgado aí, 40 lições, eu esqueci o nome. 40 lições. 40 lições, acho que tinha, né? Já foi divulgado em alguns grupos, vou mandar para o grupo da micro-região. Orientação: as igrejas trabalhem na modalidade do alimento diário. Veja o número de irmãos que tem alimento diário na igreja e faça o pedido para a cooperativa, né? Vai ser R$15 cada livro. Lições essenciais para a vida cristã. Vida cristã, né? Essa aí eu esqueci, perdão. Eu estou sem bateria aqui, tem que olhar. 40 lições essenciais para a vida cristã. Quem tiver, põe no grupo, por favor, o grupo da amiga. Tá, ok. Ok. Bom, Volume 1. vai ter mais. Esse material foi tomado pelo irmão Marco Mello, é um material muito bom, excelente. Ele é de primeira qualidade, pode trabalhar ele, que vai ser bastante produtivo. Ok. De prática, eu acho que é isso aí. O que fazer com essas 6 que os irmãos mandaram? Eu já falei, os irmãos têm a opção de já começar a trabalhar e trabalhar as 6, depois entrar nas 40, ou já começar com as 40. O certo é que as 6 estão dentro das 40. Tá? 9 a 16. Saúde. Amém? Só corrigindo aqui, eu falei errado, a conferência de jovens é de 16 a 24, e não de 9 a 17. Eu puxei uma antiga. A reunião do serviço regional é 29 e 30? Prefeito, você vai estar anteriormente seria no Gama, né? E Valparaíso ia cuidar da alimentação. Manter no Gama, né? Porque tem espaço, precisa alugar no local, já está disponível. Se alguma igreja quiser assumir o almoço, está aberto, tá? Amém? Em Anápolis. No sábado de manhã em Goiânia ele falou para os pais. No sábado à noite foi uma conferência para a igreja, para a micro-região de Goiânia, em Goiânia. E ele abarcou, ele trabalhou uma coisa que está acontecendo, que está preocupando, né? Não só ele, mas muitos irmãos, sobre o mistério da iniquidade. E junto com o mistério da iniquidade, a aplicação do antídoto quanto a essa iniquidade que está se alastrando. E no domingo de manhã, uma palavra que complementar a essa do mistério da iniquidade seria o pastoreio do rebanho de Deus. Então se a gente trabalhar esses temas aqui na vida da igreja, esses temas aqui ele praticamente supre toda a necessidade da igreja. Quando se fala, por exemplo, de família, né? Família, projeto de Deus. Quando se fala de restauração da igreja, se edificar a igreja, o que nós estamos fazendo não é só organizando coisas, né? A gente não está aqui organizando coisas, nós não queremos só organizar as coisas, ser bem coordenados nisso ou naquilo outro.
Nós queremos, e o que Deus quer, é edificar a igreja dele. E aí, para edificar a igreja, tem uns procedimentos que precisam ser desenvolvidos. Mas o que o Senhor quer é edificar a igreja. O livro de Efésios, quando fala assim dos homens mestres, dos homens dons, mestres, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, é com vista à edificação da igreja, né? E a igreja, a gente precisa saber como que é edificar a igreja, como é que a igreja será edificada. Então, essa percepção do que nós estamos fazendo, né? De que obra nós estamos fazendo, para a gente não ficarmos enganados com as atividades. As atividades precisam gerar o crescimento de vida na pessoa dos irmãos, de tal maneira que você possa ter a igreja edificada. Então, nós estamos na nossa localidade edificando a igreja. Então, a pergunta é como é que se dá a edificação da igreja, para se medir se eu estou alcançando a edificação da igreja ou não. Então, essa é uma questão importante para a percepção de quem está na liderança, porque senão ele vai apenas desenvolver atividades. E a atividade é apenas um procedimento para chegar lá, né? Se nós soubermos fazer as coisas muito bem, mas se nós não soubermos o que os irmãos precisam para poder atuar junto a eles, a gente perdeu então a oportunidade de trabalhar junto com Deus. O Senhor Jesus veio para edificar a igreja. Então a igreja é o centro da atividade. O livro de Efésios é o centro da atividade. E quando se edifica a igreja, na verdade, se você quer dizer assim, como é que eu faço para saber se eu estou edificando a igreja? Se perguntar, como fazer para saber se a igreja está sendo edificada? É verificar se as famílias estão sendo edificadas. Se as famílias estão se elas estão melhorando a qualidade delas, a igreja está sendo edificada. Se as famílias elas estão se esfacelando, os problemas de divórcio aumentam, o problema de pais com os filhos aumentam, de dificuldade de casais aumentam, se essas coisas vão acontecendo enquanto eu estou realizando a atividade na igreja, a igreja não está sendo edificada, porque a família está sendo afetada. Porque Deus falou para Abraão, em você, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o livro de Efésios, no capítulo 3, fala aqui, tem um trecho onde Paulo diz assim, eu agradeço ao Pai de quem toma o nome de toda a família na terra. Então a família é uma coisa que o inimigo de Deus está atracando de uma maneira assim violenta a família. As famílias elas estão caindo aos pedaços. E nesse final de semana, o Esdras, mais uma vez, ele expressou uma preocupação. Quando a gente pensa que um homem daquele lá vai falando, ele vai ministrando uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens, 4 mensagens, que a gente pensa que ele está preocupando em mensagem, aí você vai percebendo que onde os pontos que ele vem batendo. E todos os pontos que ele procura corrigir é para, na verdade, atingir essa questão das famílias. As famílias estão sob ataque, assim, pensado, organizado, orquestrado para poder destruir esse ambiente. Esse ambiente é onde acontecem todas as coisas, a bênção de Deus chega lá. Então toda a nossa atividade na igreja precisa desaguar em famílias sadias, né? Em famílias sadias. Para se ter famílias sadias, que foi a palavra da sexta-feira à noite, um projeto de Deus, né? Que as pessoas estão às vezes preocupadas ou elas estão satisfeitas em ir para as reuniões, em levar os irmãos para os ambientes maiores, mas não se preocupa muito, ou não se questiona muito, ou não se verifica muito o que se passa dentro das casas dos irmãos. E ali dentro das casas é que pode estar a capa de Acã, é que pode estar os problemas que ninguém vê, né? Todo mundo esconde, e aí nós mantemos boas reuniões, nós nos ajustamos em alguns pontos que são visíveis, mas os problemas interiores na casa continuam. E aí isso fica visível quando chega na conferência de jovens, onde na conferência de jovens, apesar de toda a movimentação que se faz, se verifica ainda que o que se entrega para eles são jovens com problemas. Então, para a gente entender o que de fato nós estamos fazendo. Então, falou sobre família, depois falou sobre os pais. E os pais, como o elo, né, o centro ali, tem uma responsabilidade. Isso que eu estou falando para os irmãos está no livro de Efésios, é o capítulo 5 do livro de Efésios. No livro de Efésios, a gente sabe que o capítulo 1 fala da bênção, o 2 que fala da tragédia do ser humano ali, como ele está, no 3 que fala do amor de Deus, aí no 4
graça, amor, verdade, luz, depois do Espírito, no quinto começa a ir para a prática, porque quando se fala de luz, de amor e de graça, etc., ainda tem uma coisa meio que longínqua, né? E a gente não sabe exatamente onde que isso é praticado. Aí vai para o capítulo seguinte, começa então a falar uma palavra para os pais. Uma palavra para os pais. Aí ele chama, Paulo chama os pais, chama o homem e diz: eu quero que você seja marido. Aí ele chama, e eu quero que você seja um pai. São grandes itens em extinção: pai e marido. Pai e o marido. Quando chega para uma mulher, e aí o que Deus requer das mulheres para poder fazer com que as famílias sejam edificadas? Aí chama a mulher e chega assim: eu quero que você seja mãe e esposa. Hoje, às vezes, esposa não é uma, devido ao corre-corre da vida, esposa não é fácil de ser, e muito menos mãe. E aí as coisas vão sendo vividas, vão sendo desenvolvidas e com aquele negócio de que a igreja está muito bem, não é? Porque mas temos mães mães e esposas que ainda estão falhas nesse ponto, pais e maridos que estão falhos nesses pontos, e filhos que se o filho, o bom filho e o filho esperto é o filho que ele obedece, ou seja, ele aprende a honrar os pais e obedecer aos pais. São coisas que estão com dificuldade de serem operacionalizadas hoje. Então, foi itens que o Wesley mencionou e colocou sobre os irmãos, sobre os pais, essa percepção de que a igreja é edificada, são famílias edificadas, sobre pais que fazem o que tem que fazer, e que isso tudo tem a oposição do inimigo de Deus. Porque quando termina o capítulo 6 de Efésios, lá não termina dizendo que a coisa está muito legal, termina o livro de Efésios dizendo que é uma luta, que o negócio é ferrenho, que nós temos que levantar, fazer com que a nossa armadura seja tomada. Faz um resumo dos capítulos de 1 a 5 lá no capítulo 6. Aqui todos os itens da armadura foram todos os itens que foram mencionados do capítulo 1 ao 5 de Efésios. E aí chama ali e diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a gente não está aqui só vendo coisas exteriores, mas existe alguma coisa por trás de tudo isso aí, que é o Satanás, que o Esdras mencionou, chamou de o mistério da iniquidade. Porque o mistério da iniquidade já atua. E ele nota, né, como a gente já tem visto, né, que o mistério da iniquidade é simplesmente apagar, né, o amor que os cristãos têm, tanto por si, tanto pelos outros que estão pertinho deles, quanto das pessoas lá fora. Então, o amor está apagando, né? E esse é o mistério da iniquidade. Ele atua apagando. E como fazer para a gente voltar? Ele tem 3 antídotos. O primeiro antídoto é o mistério da piedade. Aquilo que vai contra o mistério da iniquidade é o mistério da piedade. Fazer com que a piedade seja vivida. É uma contraposição. Eu vou agora expressar Deus contra a atuação do mistério da iniquidade. O outro ponto que é o antídoto que ele trouxe seria o fogo do Espírito. O fogo do Espírito. Porque o mistério da iniquidade ele comparou com um vírus. E um vírus tem um terreno para funcionar. E o terreno de funcionamento do vírus é a mornidão. Então nem é quente e nem é frio. E um vírus, quando o terreno é morno, o vírus se prolifera. Então quando o amor está esfriando, está ficando morno, é o ambiente adequado para que o vírus se multiplique à vontade. Então você tem um jeito: fazer com que haja um queimar do Espírito nas nossas vidas. Amém. E começando dentro de casa. A liderança, nós que somos líderes, nós vamos atuar ajudando os irmãos a chegarem nessas questões aqui. Ou seja, nós temos um monte de coisa para fazer para deixar tudo organizado. Mas a ideia é fazer com que o vírus da iniquidade ele não tenha terreno para ele sobreviver. Que é o quê? Que é um ambiente aquecido com o Espírito. Então, mas junto, uma outra coisa que combate o mistério da iniquidade é a santidade. Amém. O Espírito
de santificação. Amém. Então, às vezes, como combater? Mistério da piedade, o fogo do Espírito e o Espírito de santificação, ou seja, que é trazer de volta a santificação nos procedimentos, no comportamento de cada um dos membros da igreja. Ou seja, santificação tem que ser palavra que nós temos que falar. A gente tem que falar sobre pecado, a gente tem que falar sobre violência, a gente tem que falar sobre desobediência, a gente tem que falar sobre mentira, a gente tem que falar sobre fornicação, a gente tem que falar sobre inveja, sobre cobiça, sobre divórcio. Essas coisas todas são temas que chama-se que maculam a santidade. Esses temas, eles precisam vir, isso faz parte, está aí fora, batendo nas portas da gente e chegando no nosso meio. O Esdras comentou que antigamente se fazia uma comparação entre divórcios no mundo secular e divórcios no mundo cristão. Hoje é igual, a quantidade de divórcio é quase igual. A quantidade de divórcios no mundo cristão comparado com a quantidade de divórcios lá fora, fornicação, relacionamentos impuros, antes do casamento, mundanismo, coisas que eram está tudo pertinho da gente. Jovens que não são, jovens que são egoístas, que são mundanos, que fazem o que querem, que não obedecem aos pais, que estão em ambientes onde as amizades são amizades que estão o tempo todo chamando para relacionamento impuros. Esse é um quadro hoje que se encontrar jovens santos, jovens que você pode dizer assim: esse aqui vai ser irmão responsável da igreja, esse aqui eu vou passar o bastão para ele, esse aqui eu vou ter comunhão com eles, esse aqui uma jovem, esse aqui eu vou casar com ele. São raros jovens que uma irmã pode chegar e dizer assim: eu quero casar com aquele. Primeiro, o percentual é de 10 irmãs para 5, né? Jovens, assim, se tem 100 irmãs, 50 são irmãos. O número de irmãos na igreja é estatística também, é metade de irmãos para irmãs. Se tem 300 irmãos, são 150 irmãos. Você pega 150 irmãos, faz a peneira, sobram 50, e aí você tem aí 300 irmãs disputando 50 irmãos. Resultado, não vai encontrar esses irmãos aqui, vai começar a olhar fora. Essa é uma constatação que se tem feito. Ou seja, como fazer para que esses irmãos, essas irmãs não tenham que ir lá para fora? Ou seja, é necessário curar esse ambiente da gente, para que as próprias irmãs tenham a quem recorrer no futuro. Quem tem filhos tem que se preocupar, porque por exemplo, em Santa Maria, se precisar de um irmão lá, não sei se a gente vai conseguir dar um irmão para uma irmã. Se precisar de um irmão, porque você tem irmãos, mas irmãos responsáveis, jovens responsáveis, que sabem o que querem, etc., ainda está em formação. Mas é difícil chegar na igreja e dizer: é aquele lá. As próprias irmãs, elas vão dizer assim: irmãos, como é que vocês querem que a gente busque irmãos na vida da igreja, se os nossos, eu vejo os pivetes da vida da igreja, você quer o quê? As irmãs reclamam, as jovens reclamam. Então esse é um fato familiar que nós temos que cuidar, entendeu? Ou seja, isso aí é o que? É a falta de santidade que está entrando. Então foi um item que foi batido lá, né, pelo irmão. Então, mistério da iniquidade precisa receber a afronta do fogo do Espírito, do mistério da piedade e da santidade. A gente tem santidade dentro de casa, santidade no relacionamento do esposo com a esposa, dentro de casa. Bom, essa aqui foi a mensagem 3. Na 4 ele falou sobre então um grande item que a gente tem falado bastante, que é sobre o pastorear. Irmãos, olha, pega essa mensagem. O que ele falou em mais ou menos 1h20, nós precisaríamos de umas 4 mensagens para falar o que ele falou em hora. Tamanho foi a fluência, a quantidade de informações. Por exemplo, ele trouxe aqui a necessidade de pastoreio. Comentou que a necessidade de que a gente se sinta pastor, porque hoje a percepção de que os pastores, de que nós não somos pastores, a gente viveu a vida inteira fugindo dessa função, fugindo dessa atribuição. Hoje, vestir a camisa do pastor, vestir a camisa do líder que pastoreia o rebanho não é fácil. A gente tem quase que começar tudo de novo. E o pastor precisa amar. Ele falou um pouquinho sobre o amor.
E aí falou da palavra dos entranháveis afetos de misericórdia, coisa que vem de dentro. E aí ele aconselhou aqui, falou: este amor deste pastor é coisa que é de Deus, não vem da gente, a gente não consegue. Mas nós temos a capacidade de amar deste jeito. Nós temos a capacidade de amar desse jeito se nós formos até Deus e confessar que nós não amamos como Ele quer. Porque é uma coisa, se o pastoreio exige o amor do pastor, a primeira coisa que o pastor tem que fazer é que ele não tem dentro de si aquele coração de pegar as 99 e deixar ali e fazer um voo profundo, um salto profundo para buscar aquela que se perdeu. Então isso é um amor entranhável, só o Senhor Jesus tem tal amor. Então Ele nos ajudou lá a pedir perdão, a confessar: Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não sou essa pessoa, Senhor, eu sou ligado a muitas coisas, eu sei fazer um bocado de coisa na igreja, eu sei organizar algumas coisas, mas eu não amo tanto assim. Confessar essa limitação desse sentimento. E trouxe vários versículos onde falava do Senhor Jesus se comovendo e se debruçando e assim quase que explodindo dentro dele em razão de algumas ovelhas de algumas pessoas que estavam passando, sentindo a falta de um aconchego, de um consolo, etc. Amor para saber onde cada irmão tem que trabalhar. Quer dizer assim, o pastor tem que entender que cada ovelha é diferente da outra ovelha e nem toda ovelha vai fazer todas as coisas. Então, amar. E o amor do Senhor Jesus, né, ele tem comentado que este amor ele é tão estranho que Jesus diz assim que Paulo diz assim que nós temos, junto com os santos, compreender o amor de Cristo, que é a profundidade do amor, a altura do amor, o comprimento do amor e a largura do amor. Paulo ele não conseguiu achar uma figura mais assim apropriada para falar de alguma coisa tão estranha que é o amor, né? Como é que é isso, um amor que é profundo, né? Aí ele estava lembrando que o Senhor Jesus habitava nas regiões celestiais, não dá para, a gente vai levar anos-luz para chegar onde ele está, mas ele desceu. Isso é a profundidade do amor dele. Aí ele entrou no ventre de Maria. O amor, entrar no ventre de Maria foi ato de amor. Depois sair e começar a crescer em graça e crescer em estatura é ato de amor. Depois ele começou a ir para os lugares longínquos, que é o comprimento do amor. E coube ladrão, coube prostitutas, coube coletores de impostos, coube os ricos, coube os pobres e coube os fariseus, dentro do coração dele cabia tudo isso.